Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a criar um pequeno servidor aí no computador, na sua máquina local e integrar ele, né? Conectar com um banco de dados, um MongoDB. Só que qual vai ser o diferencial, né? Nós vamos fazer essa conexão com o banco de dados na nuvem, né? Então, quer dizer, mesmo você em localhost, não vai precisar ficar se preocupando ali com Docker nesse momento, enfim, com algumas outras ferramentas para inicializar ele, tá? Então, vamos colocar a mão na massa, tá? Já deixei separado aqui o conteúdo e já vamos começar a criar aqui nossos primeiros arquivos, né? Então, vou iniciar aqui abrindo o PowerShell. Se você não sabe o que é o PowerShell, não conhece os comandos, eu recomendo você entrar no canal aí, tá? Da Flight Contech. Fiz um vídeo bem simples, tá? Ensinando esses comandos aqui. Bom, vamos iniciar. Eu vou criar uma pasta chamada conexão, tá? Criamos a pasta, vamos acessar ela. E já vamos abrir aqui o nosso VS Code. Beleza. Para iniciar aqui, pessoal, o que eu vou fazer? A ideia é já meio que preparar como se fosse um projeto full stack, né? Ou seja, criar uma pasta aqui do front-end, criar uma pasta do back-end. Então vamos começar aqui. Vou criar uma pasta chamada client, né? E outra pasta aqui chamada server. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos instalar alguns pacotes dentro dessa pasta. Você pode fazer o acesso dela por aqui, via terminal dentro do VS Code, ou através aqui do PowerShell. Vamos fazer aqui no PowerShell para vocês verem? Bom, eu vou dar um ls aqui dentro dessa pasta, ele já vai me retornar as pastas que nós temos ali. E agora eu vou acessar a pasta server, que é onde eu quero instalar os pacotes, né? Então eu vou vir aqui cd server. Já acessei a pasta, como vocês podem ver, ela está vazia, né? E nós vamos começar a instalação aqui. Primeiro por npm init-y. Se eu ver que vai demorar aí, pessoal, eu vou fazendo algumas pausas no vídeo. Já fizemos a primeira instalação, ó, vocês podem confirmar aqui. Agora vamos fazer o npmi para buscar as dependências, enfim. Bom, ele já fez mais uma instalação. Agora nós vamos instalar o Express, né? Eu pretendo gravar uma aula falando um pouco mais do Express, o que ele faz, né? Mas basicamente o Express, ele é um pacote, ele é uma biblioteca que nos auxilia a criar rotas, a criar middlewares, né? A fazer requisições HTTP, tá bom? Mas não vou entrar muito em detalhe aqui hoje. O foco é conectar com o MongoDB, tá? Vamos aguardar ele fazer a instalação. Beleza, ele já fez a instalação, pessoal. O que eu vou fazer? Se vocês acessarem aqui este arquivo chamado package.json, vocês irão perceber que tem essa linha chamada main, né? Main, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Bom, o que acontece? Ele está dizendo que o arquivo central é o index.js, só que ele não tem aqui ainda. O que significa esse arquivo? Ele que vai ser o arquivo central, é ele que nós vamos utilizar aqui para executar o nosso Nodemon, tá bom? Se você não sabe o que é Nodemon, fique tranquilo, eu vou gravar um vídeo falando sobre todas essas ferramentas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no index e vou renomear para app. Não esquece de salvar, sempre salvando o seu projeto. Agora eu vou vir aqui na raiz, tá? Na raiz eu digo em server, tá bom? Corrigindo aqui, ó. Vou criar um arquivo chamado app.js. Beleza, pessoal? Agora nós vamos inicializar, tá? A criação aqui dos primeiros, né, linhas de código aqui da nossa conexão. Bom, vamos iniciar aqui com o require.env. Pessoal, não se preocupe, tá? Com algumas ferramentas aqui, algumas bibliotecas, tá? Não se preocupe, eu vou gravar um vídeo separado de cada uma, explicando ali o fundamento, porque é importante é entender o fundamento, né? Programação
para mim é igual música, né? O que acontece? Se você for procurar buscar entender tudo certinho, perfeito, logo de início, você não aprende. Tem coisas que você vai ter que aprender no modo de repetição, tá? Pelo menos é assim que eu aprendo as coisas. Eu repito aquilo, repito, vejo a execução e aí com o tempo eu vou associando aquilo que eu estou escrevendo com a execução, ou seja, com aquilo que ele faz. E aí eu aprendo, tá? Essa é a minha maneira de aprender, tá bom? Vamos criar uma constante aqui chamada express require e vamos chamar aqui o express aqui dentro, que nós instalamos agora há pouco. Vamos criar uma constante chamada app, né, que vai receber o express, ela que a gente vai utilizar aqui para poder fazer as rotas, enfim. Eu basicamente já estou deixando tudo preparado aqui, porque você conectando o banco de dados, e eu quero começar o front-end, já quero criar um formulário de cadastro ou uma tela de login, já vai estar tudo preparado para você, apenas acrescentar ali o que você precisar para incluir no seu código, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma pasta aqui dentro de server chamada DB. Dentro dela nós vamos criar um arquivo chamado con.js. É dentro deste arquivo que nós vamos colocar uma linha de código que vai fazer o teste, que vai retornar se o MongoDB está conectado ou se ele não está, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Aproveitando, para você poder fazer algumas requisições, enfim, para você poder, digamos assim, autorizar o front-end a conectar com o back-end, você precisa instalar o CORS, tá? Então nós vamos fazê-lo aqui. Dentro de server mesmo, eu vou colocar aqui npm e CORS. Eu vou instalar ele aqui. Perfeito, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu já vou mapear, né, aquela pasta que nós acabamos de criar, aquele arquivo, na verdade. Então, ó, require, duas barras aqui, ó, db barra com. Já deixamos ele mapeado aqui, tá? Que nós vamos utilizar. E já vou aproveitar e criar uma variável aqui, CORS require, e vou chamar o CORS aqui dentro. Perfeito. Bom, aproveitando, como nós vamos utilizar o CORS, né, futuramente, quando você quiser utilizar isso aqui, já vai estar pronto. Já vou, lembra que nós acabamos de fazer aqui em cima, criar uma variável chamada app e atribuímos a ela o quê? O express, certo? Que nós chamamos ele aqui em cima. Então nós vamos utilizar o quê? Esse app aqui, ó, app.use express.json e vamos chamar aqui embaixo agora o CORS. Pessoal, não estou entrando muito em detalhe por que eu estou colocando JSON, né? Não vou entrar em detalhe, não é o foco dessa aula, tá bom? Mas basicamente, quando você vai criar uma aplicação full stack e você quer retornar, por exemplo, alguma coisa para o usuário na tela, você usa muito o JSON, tá? Quando você quer retornar uma mensagem ali, mas isso é algo mais avançado, tá? Bom, já vamos criar aqui uma porta, vamos fazer diferente. Vou criar uma variável chamada port e vou atribuir para ela 8005. É o número da porta, tá? Que nós criamos aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mensagem, né? Para aparecer no console, tá? O console, ele é aqui dentro do terminal ou lá no browser, tá? Então nós vamos criar aqui agora, fazer de uma maneira diferente. Vou colocar app.listen. Por que eu vou fazer assim? Porque caso eu queira mudar a porta, eu só mudo aqui o número e pronto, né? Eu não preciso ficar vindo aqui. E outra, se a aplicação fica muito grande, muito complexa, então isso aqui fica mais fácil, aqui ajuda a gente no futuro. Então, coloquei aqui o app.list, port, vírgula, vou iniciar aqui uma arrow function, tá? E vou colocar um console.log aqui dentro, né? Esqueci o nome que se dá a esse tipo de aspas aqui, mas basicamente ela é uma aspas que permite a gente colocar algum código JavaScript dentro. Vocês vão entender o que eu vou fazer, ó.
o servidor está conectado na porta, né? O que eu vou fazer agora? Chamar essa variável aqui. Então vocês concordam que aqui vai aparecer o 8005, né? Em aplicações mais robustas, mais avançadas, é muito útil utilizar isso aqui. Isso aqui facilita muito. Você só faz a troca aqui numa variável, ele vai refletir aonde ele precisar, beleza? Já criamos aqui o nosso app.js, tá? Ele ainda não vai executar algumas coisas, mas podemos até testar para ver aqui o erro, enfim. Eu vou fechar essa tela. Vamos expandir um pouquinho mais. Eu vou abrir o terminal aqui com Ctrl J. Vamos só fazer um teste. Ele vai dar erro aqui, mas não tem problema. Nós vamos utilizar o nodemon app.js. Lembra que nós trocamos o nome deste arquivo? Justamente, ó, por isso. Se estivesse aqui index, né, teríamos que inicializar aqui por index. Aqui teria que ser index também, tá bom? Tudo padronizado. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tentar executar, ó. Já deu um erro aí, tá? Vamos continuar. Obviamente que deu erro, né? Eu preciso acessar, pessoal, isso acontece muito, né? Acessar a pasta server, poxa, né? Essa pasta que nós precisamos executar o comando. Ali vai dar erro mesmo. Nodemon app.js. Beleza, olha só, o servidor está conectado na porta X. Ainda não criamos a conexão, ainda nem criamos o banco de dados, né, no MongoDB. Agora eu vou fazer uma pausa aqui, já vou retornar com a tela do MongoDB, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Pessoal, essa é a tela, tá? Se você tem dúvida do que seja, não conhece, pesquisa no Google, tá bom? O Google está aí para ensinar muita coisa. Mas o MongoDB ele é um banco de dados muito utilizado, principalmente agora, né, com essa tecnologia que nós temos aí avançada de cloud, né? Tudo indo para a nuvem, muitas empresas migrando. Por quê? É um serviço que acaba saindo mais em conta para o cliente consegue mapear melhor, o cliente não precisa ter uma estrutura física para manter um servidor, né? É tudo de responsabilidade da empresa, né, que disponibiliza o serviço. Então, assim, é muito bacana, né, ter conhecimento. O que nós vamos fazer? Se você não tem uma conta, faz a conta de vocês, é bem simples, tá? Eu vou fazer o login aqui na minha conta, só para não aparecer alguns dados pessoais, eu já retorno. Pessoal, já estou aqui com a minha conta logada do MongoDB, tá bom? Qual que é o primeiro passo aqui, pessoal? Nós vamos criar, ó, se você escutar um barulho de moto aí, o pessoal passa correndo aqui de vez em quando, hein? Nós vamos criar um projeto. Então vamos vir aqui nessa área, tá? Novo projeto. E vamos criar ele aqui, um nome chamado aula traço MongoDB. Isso não vai interferir muito, é mais para a gente organizar e criar o banco de dados. Vamos apertar Next, Create Project. Vamos criar o projeto. Ele está carregando. Beleza, pessoal. O que ele pede aqui para nós criarmos aqui a estrutura, né, do banco de dados. Não vou me aprofundar, tá bom? Vamos seguindo aí. Create. Beleza. Aí ele abre essa tela para a gente selecionar o tipo de cluster, vamos dizer assim, né? O tipo de banco de dados, de serviço que nós queremos. Nós queremos o free, né, galera? 0800, né? Então vamos create aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Muito importante, tá? Eu vou até abrir um bloco de notas aqui rapidinho, até para que isso seja algo para a gente ter, né, essa organização. Eu vou criar aqui um usuário. Então eu vou chamar esse usuário de full stack, tá? Esse é o usuário. E a senha, eu vou criar uma senha aqui QA147258, beleza? É um negócio muito simples para se esquecer de início, tá? Mas quando você vai trabalhar com banco de dados, fazer um trabalho profissional para um cliente, é óbvio que a senha vai ser muito mais complexa do que isso, muito mais difícil, tá bom? Então é importante anotar. Bom, coloquei aqui no bloco de notas, vou criar este usuário. Ele vai avançar para esse campo, pessoal. Nós não vamos utilizar de início isso aqui, tá bom? Eu vou remover.
ele está provisionando aqui o cluster. Na verdade, vocês poderiam até finalizar e fechar da mesma forma, tá bom? Mas basicamente já foi criado, tá? O nosso usuário ele já foi criado aqui. Vamos acessar a database. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está finalizando, né? A parte aqui da criação. Eu vou colocar uma pausa no vídeo, pessoal, já retorno aqui na hora que tiver carregado tudo aqui certinho. Bom, como vocês podem ver, ele praticamente já carregou, tá? Se ficar alguma dúvida sobre o processo que eu fiz anterior, aí não tem problema. Qualquer coisa eu crio aqui rapidinho mas basicamente naquela tela que vocês viram, pode deixar o IP ou não, nós não vamos utilizar nesse momento, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos acessar aqui Browse Collections, nós vamos criar agora uma estrutura simples aqui de banco de dados. Clicar em ADD. Bom, vai se chamar o quê? Vou colocar aqui cadastro, usuários. Muito importante, pessoal, colocar um nome que tenha relação com aquilo que você vai fazer, porque, por exemplo, aqui, ó, usuários, tá? Cadastro. Pode ser que na hora que você vai lá fazer os códigos para enviar dados aqui para dentro do MongoDB, você vai precisar desses nomes, tá? Então, muito importante, ó, coloquei cadastro com C maiúsculo, usuários com O minúsculo, né? Muita atenção com isso. Vou até colocar aqui com C minúsculo também para ficar mais padronizado. Create. Beleza, olha só. Ele já criou aqui, pessoal. Criou o banco de dados, usuários, né? E criou aqui dentro de aula MongoDB, né? Agora nós vamos fazer a conexão, tá bom? Vamos iniciar lá a conexão no nosso com, né, .js. Bom, pessoal, já estamos aí com a nossa tela aberta, tá bom? Vamos aqui no arquivo com, tá? Aqui dentro e vamos iniciar aqui a conexão, né? Na verdade é uma parte dela, tá? Ela não vai ser completada aqui dentro. Vamos chamar aqui o Mongoose. Vamos criar, né, uma variável chamada Mongoose. Require. E vamos colocar quem? O Mongoose aqui dentro. Mongoose que está auxiliando a gente aí nesses processos. Vamos criar uma variável chamada db, maiúsculo, mesmo nome, process.env.database, dessa forma mesmo, né? E agora que nós vamos criar o código aqui para fazer essa verificação, ou seja, se estiver tudo conectado, né, ele vai retornar MongoDB conectado. Caso contrário, ele vai retornar um erro e vai dizer que erro é esse, né, o que está faltando. Então vamos chamar aqui o Mongoose.connect. Vamos chamar aqui dentro agora o DB. Nós queremos fazer uma conexão nele, né? E agora vamos começar aqui a brincadeira aí, né? A conexão. Eu vou até fazer um pouquinho mais organizado. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ponto 10. Vamos criar uma Iron Function aqui dentro. E agora vamos colocar o que? O console.log. Eu digito só log assim, mas você pode ficar à vontade. Eu já deixei separado aqui o emoji, né? Eu gosto de colocar um emoji aqui, né? MongoDB conectado. Vou até tirar isso aqui porque ele vai dar erro. Ponto catch. Vou criar uma Iron Function aqui. Outro console.log. Vamos fazer separado para ficar melhor. Vou colocar ele aqui embaixo. Outro console.log. Esse camarada aqui que vai ser responsável pelo erro, né? Vou colocar um erro aqui. Pode ser assim, não tem problema. Error.message. Beleza. Ele já retornou alguns erros porque nós não fizemos ainda, não criamos o arquivo ali que vai colocar a nossa conexão no MongoDB. Nós vamos fazer separado, tá? Bom, aqui dentro desses parênteses aqui, nós temos que colocar o error, tá? Agora ele funcionou, né?
Tem hora que dá uma bugada. Pessoal, presta bastante atenção porque esse erro precisa ficar laranja, tá? Por quê? Para ele executar esse camarada aqui, tá bom? E aí ele já retorna, ó, o servidor está conectado, beleza, o nosso servidor que nós criamos, simplesinho, já está conectado nessa porta. Perfeito. Agora vocês podem perceber que ele já retornou ali embaixo alguns erros, né? Ah, tá vendo ali, ó? Pode ser uma string, enfim. Basicamente ele está dizendo, pô, você está tentando conectar algo, mas eu não tenho a conexão pronta, eu não tenho o caminho para fazer no MongoDB, né? E esse caminho nós vamos pegar aqui agora, ó. Nós vamos vir aqui na tela do database, tá? Vamos vir em Connect. Deixa eu só ver aqui, eu acredito que é por conta do IP, né? Deixa eu só ver essa questão aqui, eu já retorno. Aqui é o seguinte, pessoal, como nós removemos o IP naquele momento, é só clicar aqui, adicione um IP, ele vai criar aqui um endereço de IP aleatório, tá? E pronto, ele adicionou já, agora nós podemos escolher o método. O método que nós vamos utilizar é esse aqui de drivers, tá? Tá vendo que ele até diz aqui quais são as ferramentas, tá vendo? Node.js, Go, etc. Nós vamos clicar nele aqui. E aqui tem uma sacada, pessoal. Eu já peguei esse arquivo aqui para fazer, já copiei, editei, e eu não achava o erro, né? E vocês vão entender aonde que vai dar erro aí, tá? O que nós vamos fazer? Aqui dentro do server, nós vamos criar um arquivo chamado .env, tá? E agora nós vamos começar aqui a fazer a conexão de uma maneira diferente. Lembra que vocês escreveram lá no outro arquivo? Deixa eu até confirmar qual foi. Esse aqui, ó, database, nós vamos criar ele separado só com esse código aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos copiar agora todo esse código aqui, certo? Colar aqui. Beleza, ele já puxou automaticamente o nome do nosso usuário. Lembra que nós criamos? Vou até abrir na tela para vocês aí, full stack, certinho. Só que a senha não, a senha é essa daqui. Então nós vamos vir aqui, ó, substituir esse dado que está password e as tags, vamos colocar a senha. Aqui que está a falha, pessoal. Eu vou colocar para executar e vocês vão ver que vai dar erro. Ó, já salvei, tá? Sempre salve seus códigos. Na hora que eu apertar um Ctrl S aqui, ele vai dar um erro. Ah, dessa vez funcionou. Vai entender, né? Dessa vez funcionou. Mas o que acontece? Já teve algumas falhas que eu peguei, pessoal, que no final desse env aqui, aqui, ó, se eu não me engano, deixa eu confirmar. Isso mesmo, antes dessa interrogação, eu tinha que colocar o nome do servidor. Então, no caso, eu colocava Amazon Web, né? E às vezes dava erro quando não tinha isso. Bom, mas basicamente é isso. A conexão está feita, pessoal. Ó, ele já retornou aqui, MongoDB conectado. Conseguimos fazer a conexão perfeita. Agora é dar continuidade no projeto. Back-end devidamente conectado com o banco de dados. Aí você já pode começar a se preocupar em criar o front-end, depois vir retornar aqui e criar as rotas e dar continuidade no seu projeto. Pessoal, forte abraço aí e vamos para cima, viu?